Então, esse caso aqui, pessoal, começando, é um homem de 49 anos, ele, na verdade, é médico hematologista, joga bola 4 vezes por semana, previamente assintomático, tem um antecedente também de asma controlada, e recentemente, há aproximadamente 3 semanas, durante um jogo de futebol, ele notou que tinha dor torácica durante o pico da atividade física. Ele estava correndo, jogando bola e tal, e aí teve um episódio de dor torácica, dor retroesternal, de moderada intensidade, não deu conta de continuar o futebol, associado com dispneia, e também sem irradiação, né? Só localizado ali no centro do tórax e aliviou com repouso prontamente. Então, aí esse paciente ele pensou que talvez seria uma crise de asma, embora seja uma forma atípica, né? Ele não teve uma crise de asma assim recente, ou no passado, pensou que talvez seria uma crise de asma, mas na outra semana foi jogar bola, aconteceu a mesma coisa. Então, 2 episódios durante o futebol, dor retroesternal em aperto, tá certo? E por conta disso procurou atendimento médico, né? Durante outros achados da história clínica do paciente, ele não toma remédios, não tem comorbidades, tem uma cirurgia prévia no joelho, mas nada demais, e tem um histórico familiar, na família não tem antecedente de doença coronariana, tá bem? Então ele chegou para você no ambulatório, perdão, esse aqui é uma consulta ambulatorial, e a primeira coisa que foi feito diante dessa suspeita aqui é o eletrocardiograma. Então a gente vai revisar o eletrocardiograma aqui. Uma das perguntas que eu coloquei para vocês lá no Telegram hoje e no Instagram foi se esse eletro aqui apresentava alterações isquêmicas no eletro, tá certo? Então, para olhar a isquemia, obviamente a gente olha o segmento ST e a onda T para ver se tem inversão de ondas T. E, de fato, na verdade, esse aqui é um eletrocardiograma normal. Um eletro normal no eletro de base do paciente, não tem infra de ST, não tem supra de ST. O eletrocardiograma de repouso do paciente é normal. Isso é comum nos pacientes mesmo que têm doença arterial coronariana. A gente vai falar agora sobre doença arterial coronariana, sobre o espectro de doença arterial coronariana. E nos pacientes que têm angina estável, o eletro de base normalmente é normal, porque a sintoma, a queixa do paciente, a isquemia, é só quando o paciente faz alguma atividade física, quando o paciente provoca isquemia, quando ele aumenta a demanda miocárdica por oxigênio, por fluxo sanguíneo, e se o paciente está em repouso, sentado no ambulatório, o eletrocardiograma vai estar normal. Então esse eletro aqui é um eletrocardiograma normal em repouso desse paciente. Então, agora que eu falei a história, mostrei o eletro para vocês, alguns exames básicos laboratoriais, como hemograma, função renal, estavam normais também. Queria perguntar para vocês hipóteses diagnósticas. Então, hipóteses diagnósticas, por favor, coloquem no chat aí, hipóteses diagnósticas. Vamos treinar aqui, não só falar de doença, pessoal, mas é importante vocês terem raciocínio de diagnóstico diferencial. Então, para quem chegou atrasado, um médico de 49 anos, joga bola 4 vezes por semana, e nas últimas 3 semanas teve 2 episódios de dor torácica, tá bem? Dor torácica durante atividade física. Então, eu queria que alguém colocasse aí, por favor, quais seriam diagnósticos diferenciais possíveis para esse caso aí. Tem um delay aqui entre o momento que vocês falam e o momento que eu coloco aqui. Entre o momento que eu falo e que vocês escrevem no chat, mas se alguém tiver uma hipótese diagnóstica, coloque aí, por favor. Então, a primeira delas é doença arterial crônica estável, angina estável, tá bem? Angina estável é uma possibilidade forte nesse paciente. A gente vai falar agora sobre o diagnóstico de angina estável, doença arterial coronariana, também chamada de síndrome coronariana crônica. Mas tem que ter alternativas diagnósticas. Quando você atender um paciente, seja no ambulatório, no pronto-socorro, é muito importante fazer o exercício de diagnósticos diferenciais, mesmo quando a história parece muito clara para uma possibilidade, tá bem? É bom pensar em diagnósticos diferenciais. Bem, quais seriam possíveis diagnósticos diferenciais para esse paciente? Alguém sabe? Homem de 49 anos, previamente, tem antecedente de asma intermitente, 2 episódios nas últimas 3 semanas de dor torácica em aperto, sem radiação, durante o futebol, que aliviou com repouso. Alguém consegue pensar em hipótese diagnóstico diferencial? Uma seria a asma, pessoal. Asma intermitente, esse paciente pode ter, de fato, sim, uma crise de asma, um episódio de broncoespasmo, digamos assim, né? Pode ser precipitado pelo exercício físico, broncoespasmo, tá bem?
Outra hipótese diagnóstica que o pessoal não pensa muito é estenose aórtica. Ele é um paciente jovem, mas qual seria uma causa de estenose aórtica em pacientes jovens? O ideal seria vocês colocarem no chat a participação de vocês, pessoal, para a gente pra deixar de alguma maneira aqui mais interativo. Qual seria estenose aórtica no paciente jovem? Qual seria a possibilidade aqui? Válvula aórtica bicúspide. Tá bem? Então tem que pensar na possibilidade de estenose aórtica, né? Dispneia durante o esforço, ou dor torácica, angina, tem que pensar em estenose aórtica ou reumática, igual o Vitor falou. Tá bem? As etiologias de estenose aórtica são, a principal é a degeneração senil, o paciente vai envelhecendo e a válvula envelhece também e fica calcificada, fica fibrosada. Então, mas isso aí é mais comum a partir de pacientes acima de 70 anos de idade. Pacientes jovens, 50, 40 anos, estenose aórtica, a principal causa é válvula aórtica bicúspide, e uma segunda causa seria o paciente com febre reumática também, igual o Vitor falou. Boa. Outra possibilidade diagnóstica, pessoal, outro diagnóstico diferencial. Tem que pensar, você tem que dar uma lista aí de 5 diagnósticos diferenciais. Tentem sempre empurrar o seu cérebro mesmo para pensar em diagnósticos diferenciais plausíveis, tá bem? Outra possibilidade seria espasmo esofágico, né? Agora, espasmo esofágico é muito comum, similar uma síndrome coronária aguda. Paciente da dor torácica forte, vai no pronto-socorro, às vezes com dor torácica, mas geralmente não é precipitado pelo exercício físico, como foi no caso do nosso paciente. Mas sempre que pensar em angina, um diagnóstico diferencial é espasmo esofágico, tá bem? E tem muitas características similares, né? Alívio com nitrato, por exemplo. Alívio com nitrato. A Paula falou uma excelente hipótese diagnóstica, dor muscular. Dor muscular, tá certo? Às vezes o paciente tem uma costocondrite, por exemplo, músculo esquelética, né? Costocondrite, tá certo? E pode piorar, né, com a respiração mais profunda, pode ser uma dor pleurítica, inclusive. Então, costocondrite, dor muscular é outra possibilidade. E tem mais, né? Pericardite seria uma outra. Só que pericardite geralmente não é com exercício, não é precipitada pelo exercício, como foi o caso do nosso paciente. Mas aqui eu quero colocar uma que é muito importante e o pessoal não pensa, esquece de pensar nessa hipótese diagnóstica. Ela pode causar angina com exercício físico, tá certo? Que é a hipertensão pulmonar. Hipertensão pulmonar, tá certo? Hipertensão pulmonar é o aumento da pressão arterial da artéria pulmonar, que pode ser por muitas causas diferentes, tá certo? Pode ser por doença do ventrículo esquerdo, pode ser paciente que tem doença pulmonar, pode ser o paciente que tem tromboembolismo crônico, pode ser uma hipertensão pulmonar primária, mas ao longo do tempo, esses pacientes com hipertensão pulmonar, o ventrículo direito vai hipertrofiar, tá certo? E eventualmente pode causar sintomas. E os sintomas são dispneia e dor torácica com exercício. Quando você precisa que o ventrículo direito trabalhe mais para aumentar a circulação no exercício físico, o paciente pode ter dor torácica. Então, esses aqui são os diagnósticos diferenciais do caso. A gente pode falar sobre hipertensão, aula futura aqui, pericardite também, são doenças muito prevalentes aqui na cardiologia, tá bem? Mas vamos falar aqui do principal hipótese diagnóstica aqui, que é a angina estável, pessoal. A angina estável. Vamos falar sobre o que é isso? A angina estável aqui, a gente está falando sobre um processo aterosclerótico coronário, tá bem? Aterosclerótico. Se a gente pensar no problema aterosclerose, depósito de gordura, de colesterol, de macrófagos, de células inflamatórias, músculo liso, no subendotelial da parede das artérias, né? Ao longo do tempo, é um processo insidioso. Isso aí é um processo que vai causar manifestação clínica depois de décadas que inicia o processo de aterosclerose. Então, a grande maioria dos pacientes com doença arterial coronariana aterosclerótica são, na verdade, assintomáticos. Tem placa na coronária, mas são assintomáticos. É a partir do momento que essa placa aterosclerótica fica obstrutiva, tá certo? Acima de 50% a 70%, então vou até anotar isso aqui para vocês. Quando a placa fica acima de 50% a 70%, nessa faixa aproximadamente, a gente chama isso de uma placa obstrutiva. Placa obstrutiva, tá bem?
Então, nessa faixa aqui, o que vai acontecer é que essa placa obstrutiva não limita o fluxo sanguíneo em repouso. Em repouso, o paciente está ok. Repouso, o paciente está ok. Mas aí o paciente vai fazer um exercício físico, quando aumenta a demanda. Por que aumenta a demanda? Pode ser por exercício físico. A demanda metabólica do miocárdio, tá bem? Pode ser por exercício físico. O que mais? Pode ser por anemia. O que mais? Pode ser paciente que está taquicárdico, com infecção, sepse. Então, são todas situações onde o paciente tem um aumento da demanda metabólica. Normalmente, se não tivesse essa obstrução, a coronária ia dilatar e aumentar o fluxo sanguíneo até 4 vezes. Olha que interessante, a coronária em repouso, até o pico do exercício físico, ela consegue subir o fluxo sanguíneo em torno de 3 vezes, às vezes até mais, tá bem? Mas numa placa obstrutiva dessa aqui, não vai subir muito, vai subir um pouquinho e não vai conseguir atender a demanda. Então, se a demanda fica maior que a oferta, quando tem essas situações aqui, o paciente vai desenvolver um quadro que a gente chama de isquemia. Então, isquemia é o que está representado nessa foto aqui, nesse desenho. Isquemia é o paciente que tem uma demanda maior que a oferta de oxigênio para os tecidos, tá bem? Então, isso aí seria o quadro de isquemia quando o paciente tem doença arterial coronariana. Mas lembrando que ela pode ser assintomática, o paciente não tem nenhuma obstrução, não tem sintoma. Quando chega a 50% a 70% aproximadamente, ela se torna uma placa obstrutiva, limitando o fluxo sanguíneo para a coronária quando aumenta a demanda. No exercício físico, por exemplo, no futebol, né? Ou quando o paciente está taquicárdico e assim por diante. E a gente não vai falar disso hoje, mas em outra situação essa placa pode se romper, gerando uma síndrome coronariana aguda. A placa pode se romper, causando uma síndrome coronariana aguda. Mas hoje a gente vai falar sobre esse quadro aqui, de angina estável. A primeira coisa, uma das mais importantes que eu quero falar para vocês é isso aqui. Em repouso, tá tudo certo. Então, eu já mostrei o eletro para vocês do paciente. Em repouso, não tem limitação do fluxo sanguíneo. Tá certo? Em repouso, você tem o quê? Oferta maior que demanda. Então, não tem isquemia. Mas quando aumenta a atividade metabólica do miocárdio, aí inverte. Aí vira essa outra situação aqui. Demanda maior que oferta. E aí, com essa situação, o paciente vai produzir ácido lático, tá certo? Vai ficar isquêmico, vai ter dor torácica e tudo mais. Tá joia? Então, qual que vai ser a clínica desses pacientes? Eu acho que não tem nenhum texto melhor para explicar a clínica do que o texto original de descrição dessa condição, que foi feito por um médico inglês chamado William Herberding. E ele escreveu dessa maneira aqui, em 1768. Pessoas afetadas com essa condição, enquanto caminham, e principalmente após uma refeição, têm uma sensação desconfortável no tórax, como se fossem perder a própria vida com pior ou persistência da dor. Mas ficam em repouso e a inquietação desaparece. Então, escreveu isso aqui em 1768, e eu acho que não tem uma maneira melhor de descrever a clínica típica, a clínica clássica de doença arterial coronariana estável, do que o que foi falado aí por William Herberding em 1768. Beleza? Então, a pergunta que eu faço para vocês aqui é essa: por que após uma refeição é comum o paciente ter angina também? Quem sabe, escreve no chat. Por que após uma refeição, paciente com doença arterial coronariana vai ter angina? Alguém sabe? Escreve no chat aí. Então, depois de uma refeição, o que você tem? Vasodilatação sistêmica, né? Para os órgãos esplâncnicos, né? Para os órgãos abdominais. Então, vai diminuir o fluxo sanguíneo coronariano, tá certo? O sangue foi sequestrado pelo intestino, tá certo? Via cava, porta e tudo mais, tá certo? Então, foi tudo para a barriga, tá certo? Então, foi para o estômago e tudo mais. E aí, sumiu o sangue da coronária, diminuiu a oferta ainda mais. Então, você diminuiu a oferta ainda mais, tá bem? E aí, o paciente ficou isquêmico. Então, na doença arterial coronariana, é sempre isso aqui. É demanda e oferta. A gente vai usar esse princípio aqui para o diagnóstico. A gente vai aumentar, vai fazer isso aqui, essa demanda, vai usar isso aqui para o diagnóstico, vai usar isso aqui para o tratamento.
Então, eu quero que vocês guardem isso aqui. Doença arterial coronariana, o sintoma do paciente vai surgir quando a oferta for maior que a demanda. Opa, ao contrário, né? Demanda for maior que a oferta. Tá bem? Isso vai acontecer em várias situações diferentes. Beleza. Então, vamos continuar aqui. Alguma pergunta até agora? Isadora ia fazer essa pergunta, eu respondi. Tem alguma pergunta até aqui? Então, agora, a gente tem que falar também sobre isso aqui, sintomas atípicos. Então, o caso nosso paciente atleta, jogador de futebol, médico lá, médico hematologista, ele é bem típico, né? O paciente corre, para, aí quando ele corre está sentindo dor, quando ele para, alivia a dor. É uma dor retroesternal, forte, intensidade e tudo mais. Então, é bem típico isso aí. Típico de doença arterial coronariana, de angina estável. Mas eu quero falar para vocês aqui, tomar cuidado com os sintomas atípicos, tá bem? Então, sintomas atípicos seriam dispneia, tá certo? Uma dor, às vezes a dor abdominal, dor epigástrica. Então, pacientes podem manifestar angina de maneiras diferentes, tá certo? Dor na mandíbula, no pescoço, nos membros, tá certo? Então, tem que estar atento também que a isquemia miocárdica pode se apresentar de maneira atípica também, tá certo? Porque, obviamente, é uma inervação, né? Visceral, cardíaca, tá bem? Então, isso aqui é importante tomar cuidado com esses sintomas atípicos, tá joia? Então, vamos falar aqui do conceito de probabilidade pré-teste. Então, a gente está suspeitando, vamos caminhar junto nesse paciente aqui, no algoritmo diagnóstico, e depois a gente vai falar sobre tratamento na quinta-feira. Vamos junto aqui. Então, a gente suspeitou de doença arterial coronariana. Tá bem? Agora eu quero falar para vocês como que a gente vai trabalhar o diagnóstico desse paciente. A primeira coisa que a gente vai fazer, é que a gente vai, em primeiro lugar, vai pensar qual que é a probabilidade de fato do paciente ter doença arterial coronariana. Qual que é a probabilidade que esses sintomas estão sendo causados por angina, por obstrução ao fluxo sanguíneo coronariano? A gente chama essa probabilidade de probabilidade pré-teste. Probabilidade pré-teste. Ela chama probabilidade pré-teste porque é essa probabilidade que vai guiar a gente nos exames que a gente vai pedir. Então, ela é uma probabilidade antes de a gente fazer algum teste. Simplesmente pela história clínica do paciente, tá certo? Pela epidemiologia, pela idade, pelo sexo do paciente, por fatores de risco, a gente vai pensar qual que é a probabilidade pré-teste desse paciente ter doença arterial coronariana. Tá bem? Isso aqui é fundamental para vocês entenderem como que pede exames na cardiologia e de uma maneira geral na medicina, tá certo? Esse conceito aqui de probabilidade pré-teste, ele é fundamental para vocês perguntarem aí, para vocês pedirem exames na medicina de uma forma geral, tá bem? Então, tem que pensar nisso aqui antes de pedir algum teste. Por que isso, pessoal? Eu tenho lá no meu Instagram, no YouTube também, um vídeo falando sobre teorema de Bayes. Teorema de Bayes, tá bem? Eu não vou explicar todo o conceito aqui agora não, mas basicamente é o seguinte, resumido, o teorema de Bayes é esse aqui é muito importante. Se você faz um teste em um paciente com a probabilidade muito baixa de uma doença, tá certo? Mesmo que o teste é positivo para aquela doença, é mais provável que seja um falso positivo. Tá bem? Ou seja, vamos usar um exemplo prático para ficar bem claro. Vamos supor que um caso, em vez de ser um homem de 49 anos jogando bola, fosse uma mulher de 19 anos com dor atípica, com dor pleurítica, com dor em repouso, tá certo? A probabilidade dessa paciente ter doença arterial aterosclerótica seria muito baixa. Se a gente fizesse um teste diagnóstico para isquemia nela e desse positivo, era muito mais provável ser um falso positivo do que ser um resultado verdadeiramente indicativo de doença arterial coronariana. Então, a consequência disso é a seguinte, a gente não vai pedir teste, nos pacientes com probabilidade pré-teste muito baixa.
Tá bem? Então, as diretrizes europeias, tá certo, de doença arterial coronariana, definem esse número como 5%. Já vou falar para você. Se você determinar que a probabilidade do paciente ter doença arterial coronariana obstrutiva causando os sintomas é menor que 5%, nem vale a pena pedir o teste. Não investigue isso. Você pode investigar outras coisas, você pode investigar refluxo, igual alguém falou aí, uma alternativa, você pode investigar costocondrite, doença musculoesquelética, mas você não vai correr atrás de doença arterial coronariana se a probabilidade pré-teste é muito baixa, abaixo de 5%. Você vai pedir quando ela tem uma probabilidade pré-teste um pouco maior que isso. Aí eu quero perguntar para vocês, então, eu quero um número aí, se possível, todo mundo escreve no chat aí, por favor. Qual que é a probabilidade pré-teste desse paciente de ter doença arterial coronariana obstrutiva? Ou seja, em outras palavras, o paciente teve 2 episódios de dor torácica jogando bola, né? Aí aliviou com repouso. A dor era retroesternal, moderada intensidade, mas foi embora de forma rápida, quando o paciente ficou em repouso. Aí eu quero perguntar para vocês, de 0 a 100%, a gente listou 10 diagnósticos diferenciais lá, ou talvez 7. Então, a gente listou 7 diagnósticos diferenciais. Eu quero saber qual que é a probabilidade de ser doença arterial coronariana e, né, o 1 menos essa probabilidade seria, o inverso disso seria a probabilidade de ser qualquer outro diagnóstico. Mas eu quero saber qual que é a probabilidade de ser doença arterial coronariana. Então, a Amanda falou 25%, tá certo? 25% é uma boa hipótese, tá certo? Gostei muito, tá certo? Alguém tem mais uma outra sugestão aí? Bianca falou 70%, a probabilidade, Bianca falou muito alta, 70% é muito alto, tá bem? Então, de fato, a gente pode estimar esse risco, pessoal, com essas diretrizes aqui, são diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia. Então, aqui tem a probabilidade pré-teste baseado em 3 fatores, né? No sexo do paciente, na idade e nos sintomas, se são sintomas típicos, atípicos ou não anginosos. Ou se for dispneia, que é um sintoma totalmente atípico. Então, nesse caso, o nosso paciente ele tem uma dor típica. Eu vou explicar aqui que é dor típica agorinha. Então, a dor típica em um homem com 49 anos dá uma probabilidade pré-teste de 22%. Então, deu 22% a probabilidade pré-teste do doença arterial coronariana obstrutiva. Tá bem? Então, o pessoal que falou 25%, a Amanda acertou bem em cima, 40% até 50%, está mais ou menos na faixa, tá bem, tá certo? Você não precisa, obviamente, saber isso aqui exato. E você sempre pode procurar a referência disso aqui, vai lá na sociedade, na diretriz europeia de doença arterial coronariana crônica e procura isso aqui. Aí, em verde aqui, pessoal, tá os pacientes que a gente vai pedir testes diagnósticos confirmatórios. Quem está em claro aqui, nesse cinza claro, são aqueles que têm a probabilidade de pré-teste muito baixa para a gente fazer qualquer coisa. Então, um exemplo, um homem de 30 anos com dor torácica atípica, você não vai investigar mais doença arterial coronariana. A probabilidade de pré-teste dele é muito baixa, é 4% só. Tá joia? Mas nesses pacientes em verde escuro, a gente vai dar segmento ao algoritmo diagnóstico e a gente vai falar como que faz isso, a gente vai falar como que escolhe algum teste diagnóstico para esses pacientes, tá bem? Mas agora eu quero deixar claro esse conceito, pense na probabilidade pré-teste antes, senão a gente acaba fazendo tomografia coronária, faz teste ergométrico, faz cintilografia para a população toda, todo mundo espirra, dá uma dor no tórax, entendeu? Não obviamente nesse exemplo, mas é muito comum dor torácica, tá certo? Se você for testar todo mundo que é baixa probabilidade, você vai testar muita gente desnecessário, e pior que testar desnecessário, você vai criar um monte de falso positivo. E aí você cria falso positivo, vai fazer outro teste. E aí o outro teste, às vezes, é um teste invasivo, o paciente tem uma complicação. Então você tem que parar isso no começo. Não pede teste para quem não precisa de teste diagnóstico. Então, só para a gente fechar isso aqui, a dor típica, pessoal, ela tem 3 critérios, tá certo? Vou colar uma tabela aqui para vocês aqui, também da mesma diretriz europeia. A dor típica tem 3 critérios. Ela é um desconforto em aperto na frente do tórax ou no pescoço, mandíbula, ombros ou braços, uma dor em aperto na frente do tórax ou nesses outros lugares anatômicos. Ela é precipitada pelo exercício físico e aliviada por repouso ou nitratos. Então, a dor típica tem todas essas 3 características, que é a do nosso paciente. Ele jogou bola, teve dor torácica.
ele parou, a dor foi embora. E a dor tinha essas características aqui, em aperto na frente do tórax. Então, é uma dor típica em um homem de 49 anos, então a probabilidade de pré-teste dele de ter doença arterial coronariana é de 22%. Então, a gente vai dar seguimento ao nosso algoritmo diagnóstico aqui. Então, eu quero perguntar para vocês, eu queria a opinião de vocês no chat aí, quais seriam nossas opções de testes diagnósticos, pessoal, para esse paciente? Quais seriam as opções de testes diagnósticos aqui? Alguém? Escreve no chat, por favor, opções de testes diagnósticos. A Paula falou ergométrico, excelente. Muito bom, Paula. Teste ergométrico. O que mais, pessoal? O que mais? Tem várias outras opções aqui. Então, você poderia fazer o eco de estresse, igual a Laila falou, excelente. Eco de estresse, tá bem? Eu vou explicar cada um deles aqui. Cintilografia, igual o Vitor falou. Boa, Vitor. E Laila também. Tá certo? E a outra é a angiotomografia. Então, vocês falaram as 4 opções aqui de testes não invasivos. Então, vamos deixar isso aqui bem claro no começo, que se a gente uma opção, né, não prática, não estou sugerindo isso, mas uma opção seria fazer o cateterismo para todo mundo. Se você faz o cateterismo para todo mundo, você ia ver quem que tem doença arterial coronariana ou não. Olha a placa aqui na coronária direita aqui, pessoal. Tá certo? Não esse aqui não é do nosso caso, só mostrando para vocês que a gente poderia fazer, mas é um teste invasivo, tem um risco de complicações que é baixo, mas não é zero, tá bem? Você vai fazer um teste desse desnecessário, o paciente tem uma dissecção iatrogênica, tá certo? De aorta ou de coronária, tá certo? O paciente tem um sangramento grave, tá certo? O paciente precisa de uma cirurgia cardíaca de emergência. Então, é raro essas complicações do cateterismo, mas acontecem. Então, a gente não vai fazer cateterismo para todo mundo. A gente tem que selecionar os pacientes, tá certo? Que a gente pode tratar com remédios, que a gente exclui doença ou que realmente precisa do cateterismo. Então, a gente vai fazer esses testes diagnósticos para basicamente decidir isso. A gente vai excluir doença arterial coronariana em vários deles. A gente vai confirmar em alguns. E aí, se a gente confirmar, a gente quer saber se a gente... Desculpa a correção automática aqui. Se a gente confirmar, a gente tem 2 opções. Confirmou o diagnóstico, ou então a gente vai tratamento medicamentoso, ou tem o paciente que a gente tem que mandar para o cateterismo e talvez revascularização. Então, a gente vai falar sobre esse tratamento aqui na quinta-feira, no próximo Cardio Club. Mas hoje eu vou falar em detalhes sobre os nossos testes diagnósticos, mas sempre com esse objetivo em mente. A gente quer excluir doença arterial coronariana, ou então confirmar, e aí se for confirmar, a gente quer saber quem que a gente pode tratar com remédio, quem que a gente faz um cateterismo e talvez revascularize o paciente. Tá joia? Então vamos pensar aqui, vamos organizar esses 4 testes nossos aqui em 2 grupos. Testes anatômicos e testes funcionais. Vamos falar de anatomia primeiro. Então, o teste anatômico é uma angiotomografia. Estou falando de teste não invasivo. Obviamente, o cateterismo que eu mostrei para vocês é anatômico. Você está vendo a placa ali com seus olhos, você está olhando a placa na coronária direita. Só mostrar aqui para vocês, sem o vídeo, para todo mundo ver a placa. Olha aqui, tem um pedaço faltando da coronária direita aqui, porque tem placa aterosclerótica lá na coronária direita proximal. Então, isso aqui é uma opção. Você poderia fazer isso aqui. É um teste anatômico, mas a gente está falando de testes não invasivos. Então, uma possibilidade anatômica é fazer a angiotomografia. Olha aqui um exemplo, não do nosso paciente, mas olha aqui. A gente consegue resolução boa aqui na tomografia nossa. Tá bem? Então, a minha especialidade atual que eu estou fazendo treinamento é cardioimagem. Então, a gente faz aqui no Brigham, no hospital onde eu trabalho, a gente faz, por exemplo, 10 dessas por dia. Às vezes mais. Então, a gente vê a coronária do paciente, vê se tem placa, e aqui de fato tem. É a mesma coronária direita do cateterismo, não do mesmo paciente. É uma coronária direita, assim como o cateterismo. Só que aqui a gente vê que tem placa aqui, e a gente consegue ver bem pela angiotomografia. Então, uma possibilidade seria essa, fazer um teste anatômico, onde a gente vai visualizar a placa, vai procurar a placa. Alguma dúvida até aqui? No teste anatômico, eu vou explicar as opções e aí depois falar como que a gente escolhe entre elas. Mas alguma dúvida até aqui? Ficou claro? Tá dando para acompanhar? Eu tô falando grego aqui?
Ou vocês às vezes já sabem tudo que eu estou falando aqui? Dá um feedback aí no chat, por favor. Então a gente vai falar agora aqui dos testes funcionais, tá bem? Os testes funcionais são diferentes dos testes de isquemia. Dos testes anatômicos. Os testes funcionais, eles são para detectar isquemia. Também a gente quer ver isquemia. É diferente de ver a placa. Na anatomia, na coronária, na angiotensina coronária, que mais? No cateterismo, você está vendo a placa. Você não está vendo isquemia. Agora, nos testes funcionais, a gente vai ver isquemia. A gente vai ver esse processo aqui, a demanda ficando maior que a oferta. O mesmo processo que causou os sintomas do paciente. De cara, vocês já entendem uma diferença muito grande entre a angiotomografia e o cateterismo e os testes funcionais. A angiotomografia vai pegar todas as placas. Vai pegar a placa de 20%, de 10%, de 40%, de 50%. Vai pegar placas iniciais. Os testes funcionais vão pegar só isquemia, ou seja, vão pegar placas a partir de quanto por cento, pessoal? Se eu falei que o teste funcional vê isquemia, vai pegar a placa, vai pegar só doença obstrutiva. Lembra que a gente começou lá a aula com esse conceito. Vai começar só com doença, vai pegar só placa se for obstrutiva, doença obstrutiva. Tá bem? É diferente do teste anatômico, que pega todo tipo de placa. Então, aqui vai ser a partir de 50% a 70%, igual a Paula falou. Geralmente acima de 70%. Tá joia? Então, doença obstrutiva vai causar isquemia, pode causar dor torácica do paciente, aí a gente talvez consegue detectar isquemia com um teste funcional. Tá bem? Então, vamos falar sobre as nossas opções aqui para detectar isquemia. Primeiro, vamos falar das opções para provocar isquemia. Vamos lá. A gente pega o paciente lá no ambulatório, sentado na maca, pessoal. Aquele paciente não está isquemia, o eletro estava normal, porque em repouso ele está normal. A gente tem que provocar isquemia. Tá certo? Tem 3 maneiras de fazer isso aqui. Uma delas é colocar o paciente para correr. Faz o teste ergométrico. Põe o paciente na esteira. Uma outra opção seria fazer farmacológico. Quando a gente faz o teste farmacológico, a gente tem 2 opções. Uma opção é dobutamina. Dobutamina, pessoal, é um beta-1 agonista. Então, dobutamina vai aumentar, vai simular o exercício, né? Vai causar vasodilatação sistêmica e taquicardia. Tá certo? Então, dobutamina é um agente farmacológico para provocar isquemia. A outra situação, outro medicamento que a gente poderia usar é um vasodilatador. Vasodilatador, pessoal, vai ser análogos da adenosina. Então, a gente pode usar adenosina, tá certo? Ou análogos dela, né? Tem alguns outros aqui. Vou deixar só adenosina, mas outras opções tem o dipiridamol, regadenosona e assim por diante. Mas são todos análogos da adenosina. Vamos falar sobre como que o vasodilatador funciona aqui agora. O vasodilatador funciona assim, ó. Imagina isso aqui, um paciente aqui que tem uma placa na circunflexa. Tá certo? Em repouso, todo o território miocárdio está recebendo sangue igual, porque em repouso, esse território da circunflexa não está isquêmico em repouso. Está normal em repouso, esse território. Tá bem? O que acontece... Então, aqui em preto está significando que o fluxo sanguíneo está homogêneo para todas as áreas do coração. A parede anterior aqui, septal, seriam irrigadas pela descendente anterior e a lateral pela circunflexa. Em repouso, está tudo certo. Aí você deu o dipiridamol para o paciente, que é um análogo da adenosina. Na verdade, ele inibe a degradação de adenosina e sobe a adenosina endógena. O que acontece é vasodilatou. Você vasodilatou todo mundo, só que a circunflexa não foi. A circunflexa está parada, ela não deu conta de vasodilatar mais, porque ela já estava em vasodilatação máxima em repouso.
A descendente anterior, que não tem obstrução, subiu o seu fluxo. Então, o branco aqui representa mais fluxo sanguíneo. Então, a descendente anterior, ela subiu muito o fluxo sanguíneo, teve uma resposta normal, e a circunflexa ficou no mesmo nível de fluxo sanguíneo de repouso. Então, isso aqui vai criar o que a gente chama de déficit de perfusão. Só que repare, pessoal, que é um déficit relativo. Não é um déficit absoluto, é relativo à descendente anterior. Tá bem? Então, se a gente fosse medir o fluxo sanguíneo absoluto, ele não diminuiu. Era X aqui, continuou X aqui. Só que a descendente anterior era X em repouso e foi para 3X. E aí você viu uma diferença aqui. Eu vou explicar como que vê essa diferença. Mas então, o vasodilatador em si, ele não provoca isquemia. Sabe? Porque você não aumentou a demanda, igual você aumenta com exercício e com dobutamina. Você não provocou taquicardia muito aumentada. Pode até subir um pouquinho a frequência cardíaca, mas você não provocou isquemia, você não botou o paciente para correr 10 minutos, você não deu dobutamina para fazer a frequência cardíaca ir para 170, você só vasodilatou todas as coronárias. Quem conseguiu acompanhar, subiu o fluxo sanguíneo. Quem não conseguiu porque tinha obstrução, ficou com déficit relativo de perfusão. Então, essas três opções, voltando aqui, teste ergométrico, farmacológico com dobutamina, farmacológico com vasodilatador, são nossas opções para provocar isquemia. Agora eu quero perguntar para vocês quais são as nossas opções para detectar isquemia. Opa. Nossas opções para detectar isquemia, pessoal, quem sabe? Escreve no chat, por favor. Então, você colocou, vamos supor, o paciente no teste ergométrico. Vai lá, corre. Aí você mandou o paciente correr e aí o paciente teve isquemia. Mas como que você sabe que o paciente teve isquemia? Quem sabe dizer? Opções para detectar isquemia. Amanda falou ECG, excelente, ECG com sinais de isquemia. Amanda também falou cintilografia. Tá bem? Eu vou explicar cada um aqui agora. Qual que é a outra opção? Só tá faltando um aqui, pessoal. Alguém? Ecocardiograma. Tá bem? Então vamos pensar nisso aqui. Vamos primeiro falar quais são as alterações isquêmicas no eletro e aí a gente volta aqui nesses outros dois testes diagnósticos. Então vamos supor que você põe esse paciente nosso no caso clínico, né? Lembrando aqui, para quem chegou atrasado, 49 anos, jogador de futebol. Aí nas últimas 3 semanas ele teve 2 episódios de dor torácica no futebol. E aí era dor típica, né? Aperto e tal, e aí ele parou de jogar bola e a dor foi embora rapidinho. Tá bem? Então esse paciente aqui, a gente colocou ele no teste ergométrico, por exemplo. Falou, corre aqui, vamos simular o futebol. Aí o paciente correu 10 minutos e a gente vai ver se ele teve isquemia. Uma possibilidade é ver se ele teve dor, pessoal. Você reproduziu a dor. Mas vamos falar aqui especificamente sobre o eletrocardiograma. Então, olha aqui, ó. No eletrocardiograma, a gente está procurando isso aqui, igual o Vitor falou, corretamente. Infra do segmento ST. Então, como que a gente vai medir esse infra do segmento ST? Então, vou mostrar primeiro aqui para vocês o eletro de base do paciente. Lembra lá? Eletro de base, o segmento ST estava normal. Segmento ST estava normal. Agora, a gente quer provocar isquemia. A gente quer pegar esse paciente. Só arrumar aqui a minha linha aqui para ficar fácil para vocês verem. Então, aqui, a gente quer provocar isquemia. A gente colocou ele para correr na esteira e a gente vai ver se ele fica isquêmico. Uma possibilidade é ver o eletro, igual a Amanda falou. Então, no eletro, a gente coloca o paciente aqui na esteira e a gente vai ver se não tem um infra do segmento ST. Então, aqui, aqui nesse exemplo tem um infra. Como que é o infra aqui? A gente tem essa linha de referência, o segmento TP aqui. Eu vou colocar essa linha horizontal nele lá. E aí o segmento ST está 1 milímetro abaixo da linha de referência. Então tem um infra do segmento ST com a clive horizontal, pessoal. Olha que o segmento ST está horizontal aqui. Você também pode ter um infra de ST com a clive descendente, igual esse de baixo. Então olha aqui embaixo. Tem a linha de base, que é o segmento ST. Perdão, o segmento TP, a linha de referência. E a gente vê aqui, olha o segmento ST aqui, ó, pessoal. Está infrado, tá bem?
tá? 2 milímetros abaixo, 3 milímetros abaixo da linha de base. 3 milímetros abaixo da linha de base aqui. Então, esse espaço aqui é o infra de ST. Tá bem? Então, essa é uma possibilidade. A gente coloca o paciente na esteira e vê se o paciente não tem isquemia com dor torácica ou no eletrocardiograma. Uma outra opção, pessoal, é fazer o ecocardiograma, igual eu falei para vocês. Vou mostrar o eco aqui para vocês. Por exemplo, olha aqui esse nosso paciente aqui. Esse aqui é o eco do nosso paciente em repouso. Ó, esse aqui é uma visão paraesternal longa do eco, paraesternal longa. Aqui está o ventrículo esquerdo, aqui está o ventrículo direito, válvula aórtica e válvula mitral. Válvula mitral, aórtica, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. O que vocês me dizem sobre esse ventrículo esquerdo? Tá saudável? Tá contraindo bem? Em repouso, sim. Né? A contração desse ventrículo esquerdo aqui tá bacana. Concordam? Contração boa aqui no ventrículo esquerdo. Agora, o que acontece se a gente colocar ele na esteira e acontecer algo assim? Não é o nosso paciente, o passado era, mas esse aqui não. Mas o que acontece se acontecer isso aqui? Olha esse aqui. Parte da parede, aqui, ó, parou de contrair. Ficou acinética. Aqui a parede apical do ventrículo esquerdo. Então, isso aqui, quando você tem um paciente que tem um eco normal em repouso, aí ele corre, você põe ele para correr, e aí você induz uma normalidade, uma disfunção sistólica regional em um certo território, quer dizer que aquele território está isquêmico. Ou seja, o paciente correu, aí subiu a demanda metabólica, mas aí aquela parede ficou isquêmica e não deu conta de contrair. Sem fluxo sanguíneo, sem metabolismo, o paciente não consegue ter uma contração daquela parede ali. Tá joia? Então, o que acontece é que esse paciente ficou isquêmico, isso que aconteceu. Então, Amanda perguntou, não tem perigo o paciente infartar nesses testes isquêmicos? É extremamente raro, Amanda, porque você pensa bem, você vai provocar o paciente até ele ficar isquêmico. Se você vê isso aqui no eco, você para. Você não vai continuar, tá bem? E aí você põe o paciente em repouso ou para a dobutamina, e aí volta ao estado de repouso normal, que era aquele eletro que eu mostrei para vocês antes aqui, tá bem? Então, a chance de ter um infarto no teste provocativo é muito baixa, sem falar que esse paciente está correndo, ele está jogando bola e tal, tá bem? É extremamente baixa a possibilidade disso aí acontecer. Tá, a Laila fez uma pergunta muito boa. Se o paciente tem sintoma e você tem uma placa obstrutiva, por que você já não vai direto? Por que você fica perdendo tempo com teste não invasivo? São dois motivos. Em primeiro lugar, mesmo quando os sintomas são típicos, igual eu mostrei para vocês, pessoal, o nosso paciente, você viu a probabilidade de pré-teste? Pega um paciente igual o nosso aqui. A probabilidade de pré-teste dele é 22%. Ou seja, se você for fazer cateterismo em todo mundo que tem essa mesma clínica, só 1 a cada 4 vai ter doença coronariana obstrutiva. E você fez 3 testes desnecessários, invasivos, com risco de complicação, para cada um que tinha uma doença obstrutiva de fato. Então, esse é um motivo. O segundo motivo é que a gente vai ver na quinta-feira sobre tratamento, mesmo quando tem doença obstrutiva, a grande maioria dos pacientes a gente trata clinicamente, com remédios. Eu vou falar isso para vocês sobre tratamento na quinta. Mas ficou claro essa pergunta sua, Laila? Os motivos pelos quais a gente faz teste não invasivo? Primeiro é para selecionar pacientes que não têm doença. Porque tem muita gente que não tem doença obstrutiva. Segundo é porque quando a gente identifica a placa, mesmo nesses casos, a gente consegue tratar com remédios a grande maioria desses pacientes. Espero que tenha ficado claro, Laila. Excelente pergunta, muito boa. Então aqui, pessoal, só falta a gente falar da cintilografia. São 3 métodos para detectar isquemia: ECG, ecocardiograma, mostrei para vocês, e cintilo. Então esse aqui é a cintilografia aqui embaixo. Como que funciona a cintilografia? Esse aqui é feito pela medicina nuclear no Brasil, nos Estados Unidos, aqui pelo cardiologista mesmo, ou pelo médico da medicina nuclear. Então, eu, por exemplo, no meu caso, eu faço um treinamento em múltiplas modalidades de cardioimagem. Então, eu faço eco, ressonância cardíaca, tomografia e nuclear, e cintilografia. Então, vamos entender como que funciona aqui. Aqui embaixo está o estado em repouso. Aqui é o coração, num corte transversal, tá certo? Igual esse corte aqui que a gente viu aqui. Então, nesse corte transversal do ventrículo, a gente tem essas paredes aqui, inferior, lateral,
anterior e septal. Em repouso, como funciona esse teste? A gente dá um radiotraçador, né? Um fármaco radiológico radioativo, mais comumente hoje em dia o tecnécio, antigamente o tálio, tá bem? E esse fármaco radioativo, ele vai ser captado pelo coração. E a gente faz 2 injeções, geralmente, com tecnécio. A gente faz uma injeção em repouso e uma injeção na atividade física. Então, vamos supor que você vai fazer um teste com ergométrico. Como que você faz um teste desse? Você pega o paciente, injeta tecnécio e aí tira a cintilografia, tira as imagens. Nas imagens em repouso, aqui embaixo nesse paciente está homogêneo. Todas as paredes estão captando iguais. Quer dizer que o fluxo sanguíneo para todas as paredes está igual. Aí você vai e coloca o paciente na esteira. Você fala assim, corre aqui até não dar conta mais, ou até ter dor torácica. Então o paciente vai para o teste ergométrico. No pico do exercício, quando o paciente correu 10 minutos, 7 minutos, o máximo que ele ou ela conseguir, aí você vai injetar novamente tecnécio. Esse tecnécio agora vai se distribuir no coração de acordo com o fluxo sanguíneo do exercício. Tá bem? E aí, se tiver aquele fenômeno que a gente descreveu aqui, um déficit relativo de perfusão, você vai ver isso na cintilografia. Repare que no pico de exercício, você teve muito mais tecnécio indo para as outras paredes do que para a parede inferior. Então, aqui tem uma isquemia de parede inferior. Tá bem? Então, aqui tem uma obstrução na descendente posterior, por exemplo, ou na circunflexa, causando uma limitação do fluxo sanguíneo no exercício, não em repouso para aquele território. Tá bem? Então, esse aqui é a cintilografia. Para a gente fechar aqui hoje, então, só para falar aqui sobre a radiação, né? A radiação da cintilografia é bem alta, pessoal. 12 a 13 millisieverts é a unidade que a gente usa. Para vocês terem uma noção do que é isso, o raio-x de tórax normal tem uma radiação de 0,1 millisieverts. A gente vai falar sobre essa pergunta agora, Paulo. Excelente sua pergunta. Então, raio-x de tórax. E a outra opção ainda, pessoal, outro parâmetro para vocês compararem é radiação do planeta Terra. Então, só de viver na Terra, no planeta Terra, por um ano, a gente recebe em torno de 3 millisieverts de radiação. Bem? Então, a radiação de oscintilografia é 12 a 13 millisieverts. Radiação solar e tudo mais. A dose relativamente alta, mas é um teste muito utilizado quando você precisa. Você não vai fazer para quem não precisa. Por isso que a gente não faz para quem tem baixa probabilidade de pré-teste. Tá bem? A gente está chegando no fim aqui, vou responder essa pergunta da Paula e indicar como que a gente faz esses testes diagnósticos, como que a gente escolhe entre eles. Antes, tem pouquinho gente aqui, tem 19, estou na expectativa que eu vou mandar a gravação e mais pessoas vão assistir. Eu quero pedir para vocês compartilhar isso aqui com seus colegas. Realmente eu gosto muito de fazer isso, gosto muito de ensinar, mas o público precisa ser suficiente, tá bem? É um trabalho grande preparar isso aqui, né? Eu tive que selecionar as imagens, escolher o caso e tudo mais, como se eu estivesse preparando um caso para residência aqui, fiz com todo cuidado. Então, se vocês estiverem gostando da discussão, deixa o like aí, né? Inscreve no canal, coloca o sininho, ativa tudo aí para falar para o YouTube que você gostou disso aqui e convide seus colegas para assistir os próximos, tá certo? Vou fazer alguns testes aí por pelo menos umas 2 semanas, 3 semanas, ver se tem gente suficiente para a gente continuar. Tá, Jóia? Espero que vocês tenham gostado da discussão. A atenção sempre vai ser deixar em um nível bem alto, assim, com muitas imagens, para explicar esses conceitos aqui. A minha estimativa é que na faculdade demorasse muito tempo para vocês aprenderem o conceito mastigado, assim, com imagens para vocês. Eu gosto muito de fazer isso aqui. Mas vamos lá, então. Vamos falar sobre as opções agora para escolher o teste. Aí eu já respondo a pergunta da Paula junto com isso. Então lá, a gente falou que tem 3 possibilidades para a gente provocar isquemia. Esforço, né? Teste ergométrico, vamos colocar aqui. O que mais? Dobutamina e vasodilatador. Por outro lado, a gente tem 3 opções para detectar isquemia. ECG, né? Eu vou colocar sintomas junto aqui, né? Porque se o paciente tiver dor torácica, sugere isquemia. ECG mais sintomas, ecocardiograma
cintilografia. Tá joia? Então, agora eu quero perguntar para vocês aqui, qual teste pode ser feito com qual desses aqui? Quais testes? Então, vamos supor assim que você faz um teste ergométrico. Você vai provocar isquemia com teste ergométrico. Pode fazer ECG mais sintomas? Pode. Você pode fazer um teste ergométrico e olhar o eletro e ver se o paciente tem dor torácica. Seria a coisa mais simples que você poderia fazer. Você poderia fazer um teste ergométrico e fazer o ecocardiograma? Poderia. Você põe o paciente para correr e vê se uma parede desiste de contração. Fica acinética, fica hipocinética e tudo mais. Então, você poderia fazer um ecocardiograma. Então, aqui, ó, só para entender o que eu estou escrevendo aqui, pode ser um teste ergométrico com ECG, pode ser um teste ergométrico com ecocardiograma. Pode fazer um teste ergométrico e uma cintilografia, pessoal? Pode fazer um teste ergométrico e uma cintilografia? Pode. Pode fazer um teste ergométrico e uma cintilografia. Você vai seguir aqui no mesmo princípio. Você faz o teste ergométrico e aí você injeta o radiofármaco no pico do exercício. Então, você provocou isquemia com o exercício e você detectou isquemia com a cintilografia. Vamos aqui para dobutamina agora. Você poderia fazer dobutamina com ECG? Poderia, mas a gente não faz dobutamina só com ECG. Por quê? A dobutamina vai induzir isquemia? Vai. Só porque você vai gastar recursos, é um teste mais longo, é um teste que é mais caro, porque é um radiofármaco, é um teste com maior risco, porque tem risco de arritmias com a droga e tudo mais. Então, você quer maximizar a eficiência do seu teste diagnóstico. Então, com a dobutamina, a gente faz o ecocardiograma, ou muito raramente a cintilografia. Teoricamente poderia fazer, mas ninguém faz dobutamina com cintilografia. A dobutamina é basicamente reservada para fazer o ecocardiograma junto com a dobutamina. Agora aqui uma pergunta importante. Se você faz o vasodilatador, não tem por que você fazer só eletro ou eco. Porque a gente viu que o vasodilatador não provoca isquemia. Ele provoca um déficit relativo de perfusão. Então, você não vai induzir dor torácica, você não vai induzir alterações isquêmicas, o ecocardiograma não vai ficar com a parede hipocinética. O que vai acontecer com o vasodilatador, se tiver obstrução, é que uma artéria vai aumentar o fluxo sanguíneo e a outra não. Mas esse território que não aumentou, ele não vai ficar isquêmico. Ele só vai ficar no mesmo estado de repouso. A única situação que você tem isquemia nesse território de fato é se é uma isquemia muito grave e o fato de aumentar o fluxo para uma outra artéria sequestrou o sangue daquela que estava isquêmica. Mas isso é muito incomum. Na grande maioria dos casos que a gente faz um vasodilatador, a gente só está vendo déficit relativo de perfusão. Então não tem por que fazer eco ou eletro nesses pacientes. A gente faz o eletro até, mas sempre acompanhando uma cintilografia. Então, se você for fazer teste ergométrico, você tem essas três opções. Se for fazer dobutamina, você pode fazer eco ou cintilografia. Vasodilatador, cintilografia. Respondendo a pergunta do Leonardo aí, em todas essas situações, pessoal, você vai fazer o eletro acompanhando. O que eu falei aqui é que você não pode fazer só o eletro, porque a sensibilidade vai ser baixa, tá certo? Então, você não vai fazer um vasodilatador e só eletro, você vai fazer a cintilografia e roda o eletro junto. Mas não é o eletro o seu principal método de detectar isquemia, é a cintilografia. Agora, eu vou explicar essa pergunta do Leonardo para a gente fechar aqui com o que a gente chama de cascada isquêmica. Aí vai ficar muito clara essa pergunta do Leonardo aí. Deveria ter falado antes a cascada isquêmica aqui. Vamos supor aqui, num modelo animal, ou infelizmente um paciente que tem, por exemplo, isquemia, o paciente tem uma obstrução da descendente anterior. Certo? Tá isquêmica o território da descendente anterior. Vamos supor que começou agora a isquemia. Ou que faltou sangue na descendente anterior, porque o modelo animal, você ligou a descendente anterior, ou por qualquer motivo, está faltando sangue no território da descendente anterior. Quero perguntar para vocês, desses eventos a seguir, todos eles vão acontecer. Eu quero saber a sequência. Qual que vai acontecer primeiro? Nossa, já tem 1 hora que a gente está falando aqui, o tempo voou desse jeito. Uau!
Então, vamos fechar aqui. Descendente anterior. Então, vamos lá, a gente concluiu. É a última coisa aqui para a gente fechar. Então, qual que vai acontecer primeiro? Eu quero saber déficit de perfusão, dor torácica, supra ou infra, né? Dependendo do tipo de isquemia. O que mais? Disfunção sistólica ou disfunção diastólica? Qual que vai acontecer desses aqui? Qual que vai acontecer primeiro? Respondem aí, por favor, no chat, para a gente fechar. Vamos supor que é um animal, né? Vamos supor que é um estudo, aí você ligou a descendente anterior de um animal. Não faço isso, não tenho opinião política sobre isso, só estou falando um exercício aqui para a gente pensar. Então, o Vitor acertou a primeira. A primeira coisa é que vai faltar sangue no território. A primeira coisa é que faltou sangue no território. Número 1. O que é o número 2? Número 2, por incrível que pareça, exato, o número 2, por incrível que pareça, é a disfunção diastólica. Porque diástole é um processo muito ativo, precisa de muita energia. Se vocês lembram lá da fisiologia, a hora que a actina e a miosina soltam e o músculo relaxa, é onde entra o ATP, tá bem? Então você precisa o segundo é a disfunção diastólica. O terceiro desses três aqui é disfunção sistólica. Então, antes do paciente ter dor torácica, o eco vai parar de mexer. A parede isquêmica vai parar de mexer. Tá bem? E aí, por fim, você tem alterações isquêmicas no eletro e, por último, a dor. A importância disso, pessoal, é o seguinte. Dentre os nossos 3 testes diagnósticos, quem que vai detectar o quê? Cintilografia é o primeiro, vai detectar déficit de perfusão. Ecocardiograma é o segundo, vai detectar disfunção sistólica. E o último é o ECG e dor torácica. Então, agora para a gente responder a pergunta do Leonardo, se você vai fazer dobutamina, que é um teste com maior risco, que é um teste que tem o risco de arritmias, tem maior custo, demora mais, você não vai fazer só o eletro, você vai fazer o eletro, mas você quer maximizar a sensibilidade do seu teste. Você quer pegar uma alteração isquêmica mais precoce, que seria a disfunção sistólica. Tá bem?